Bem, gente, então, porque essa série de lives, o objetivo, né, é divulgar, é disseminar uma psicologia preventiva, né? Não aquela psicologia corretiva. Ah, eu vou então no consultório porque eu estou doente, né? Mas o objetivo aqui é prevenir, para que as pessoas tenham conhecimento, né? Possam fazer alguma coisa a respeito de seu sofrimento psíquico antes que chegue num grau que elas tenham que fazer terapia, por exemplo. Né? Então, o objetivo é divulgar isso, é ser uma psicologia preventiva. Né? Então, vamos falar muito, né, nessa temática de transformação das emoções sobre meditação. Né? Então, vamos começar aqui com uma citação. Né? O que é meditar, afinal de contas? Meditar é simplesmente prestar atenção ao que quer que esteja presente na nossa mente. Por isso, não é possível meditar mal ou bem. Algumas citações eu tirei do livro de Sanches, né, que é Mindfulness para a Paz, o título. Um livro assim muito interessante, principalmente para a paz, claro, né? Mas para qualquer pessoa também, né? A temática que ele aborda inclusive a nossa infância, né? Vários aspectos da infância e da maturação psicológica. Então ela diz, né? Meditar é simplesmente prestar atenção ao que quer que esteja presente na nossa mente. Então vejam como é simples, né? Meditar, você prestar atenção àquilo que está na sua mente no momento. É claro, você pode elaborar uma imagem, você pode prestar atenção em alguma coisa externa, né? Mas nessa definição não é meditar, né? Essa meditação que eu estou propondo para você é um pouco mais restrita, né? E ela envolve a transformação psicológica, né? Então, se você tem algum conteúdo, algum pensamento insistente, alguma emoção que você está sentindo, então meditar é você prestar atenção nisso que está sendo dado a você, né? Não é necessariamente ter, é, você criar um pensamento e prestar atenção nisso, né? Criar voluntariamente porque você quer um pensamento ou você procurar sentir uma emoção, se lembrando de alguma coisa, bem, pode ser isso também, né? Mas é você prestar atenção naquilo que está ocorrendo. E isso tem muito a ver com a transformação das emoções, como nós vamos ver. Você não precisa tentar desligar sua mente, né? Ah, eu não vou pensar nada. Eu vou ficar quieto aqui e não vou pensar nada. Não, não é isso, gente, tá? Então, se você senta ou se você deita para meditar, não procure isolar seus pensamentos. Não procure não pensar nada, né? É o contrário disso, né? A inquietude da mente é em si um portal para atenção plena, para mindfulness. Mindfulness, gente, a tradução em português é atenção plena. É uma meditação trazida do Oriente que hoje a psicologia está adotando muito nos consultórios. Né? Então, não é necessário você desligar a mente, você aquietar a mente para meditar. Você parte da agitação da sua mente. A agitação da sua mente é o ponto de partida. Né? Você medita para você se centrar, né? Para você estar em paz consigo mesmo. Né? Então, em vez de tentar esvaziar sua mente, esvaziá-la, veja se é possível reconhecer o que está ocorrendo.
E aí, gente, acontece um fenômeno curioso, né? O Michel está dizendo aí, adoro tudo isso. Eu também, Michel. Então acontece um fenômeno curioso quando você presta atenção naquilo que é dado, naquilo que está ali, né? Aquilo, seja emoção, sentimento, seja pensamento, imagem, lembrança, qualquer coisa, isso se transforma, né? Então, gente, mindfulness ou atenção plena é isso, é você prestar atenção naquilo que está aí com você, né? Você está agitado. Ah, eu não consigo meditar. Por que você não consegue? Né? O que há em você que você não consegue meditar? Né? O que está acontecendo aí? Preste atenção nisso. Né? O simples fato de você prestar atenção nessa agitação que não te deixa meditar já provoca a meditação, né? Já estabelece a meditação, tá, gente? Então muita gente diz que não pode, que eu não consigo e não sei o que, eu não tenho tempo, né? Preste atenção, né, nessa falta de tempo, nessa agitação, nessa pressa interior que está dentro aí de você. É você prestar atenção nisso. Você já está meditando, né? E uma transformação já começa. Só algumas vantagens, gente, que eu vou apresentar para vocês sobre o mindfulness. Está provado que a terapia baseada na atenção plena, né? Então aqui o autor diz terapia, a terapia baseada na atenção plena. Então a atenção plena, gente, é uma forma de terapia também, tá? Inclusive complementar à psicoterapia, né, da psicologia. Ela reduz, né, a atenção plena, o mindfulness, reduz 50% o risco de recaída nas depressões mais graves, tá, gente? Então, olha a importância disso. A recaída nas depressões graves é em torno de 80, 85%, podemos chegar a 90%. Tá? Então, de 80 a 90% das pessoas recaem, né, se a depressão delas é grave. Se elas um dia conseguem aliviar ou ficar sem depressão, sem a depressão grave, né, elas 80% a 90%, tá, recaem nessa depressão grave. O mindfulness reduz isso a 50%. As pessoas que praticam a meditação, né? Então ela é tão eficiente quanto o tratamento com antidepressivos. Olha só, gente. Né? E isso aqui é dito por pesquisadores, tá bom? Eu vou falar para vocês aí da onde eu extraí a obra, né? Sem os efeitos colaterais. Então é tão eficiente quanto o tratamento com antidepressivos e sem os efeitos colaterais. É claro, aquela pessoa que se dedica realmente ao mindfulness, né? À atenção plena. Aquela que não se dedica ou se dedica medianamente, ela não vai ter esse sucesso, claro, né? Então, tanto que o mindfulness passou a ser um dos tratamentos mais reconhecidos pelo Instituto Nacional de Excelência Clínica do Reino Unido. Tá? Olha só, gente, né? Pode ser executada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode executar essa meditação. Resgata a alegria de viver e impede que as sensações de ansiedade, estresse e tristeza se convertam em infelicidade permanente ou até mesmo em depressão. Tá? Então, isso aí eu extraí da obra Mindfulness, de Williams e Penman. Williams com 2 L's. É uma obra de 2015. Né? Esse livro está sendo muito difundido aí. A maioria das livrarias, tá, tem esse livro, ele vem com CD com áudios.
Então, gente, olha só, né? Pode substituir antidepressivos e sem os efeitos colaterais, né? Então, olha só o poder, né, dessa meditação. É porque ela faz justamente isso, né? O tema que eu estou abordando aqui com vocês na live. Ela transforma as emoções. O simples fato de você voltar a atenção para uma emoção, por mais desagradável que ela seja, por tempo suficiente, né, essa emoção é transformada. Bem, vale aqui, gente, eu diferenciar emoção de sentimento. Emoção não é sentimento. Então, o que é emoção? Né? Emoção são aquelas sensações que nós sentimos involuntariamente, né, que está enraizada no nosso corpo. Geralmente, quando a gente tem uma emoção, o nosso corpo é muito afetado, né? Batidas do coração aceleram, nós podemos começar a suar, tremores, e aí vai. Então, a emoção, ela mobiliza o nosso corpo. Ela está estreitamente ligada, né, ao nosso corpo e faz alterações no nosso corpo. Já o sentimento, não. Né? O sentimento é um conteúdo da nossa personalidade, é um conteúdo mais consciente, né? Que nós podemos dirigir dependendo das circunstâncias. Então, por exemplo, se nós vamos num determinado lugar, você quer se divertir, né? Então você consegue trazer aquele sentimento. Né? Agora a emoção não, a gente não tem domínio, você é tomado pela emoção. Você é dominado por ela e pode acabar acontecendo alguma coisa imprevista, né? E que você não queira. Então, gente, por isso que eu estou tratando aqui na live de transformação das emoções. Porque o sentimento, ele já é mais ou menos, nós temos um domínio sobre ele, né? De certa forma. E a emoção não, tá? Então, uma outra citação aqui. Para meditar, não precisamos estar em paz, nem sequer precisamos estar felizes. Na verdade, é quando não estamos bem que podemos colher mais benefícios dessa prática. Meditar significa que nos dispomos a olhar para dentro, ficar durante alguns minutos com o nosso estado interno, seja ele qual for, né? Então, meditar é você apresentar, né? Você ter uma certa emoção, ou até mesmo, tá, gente? Não é só emoção, estou falando de transformação das emoções aqui, mas quando a gente tem um pensamento, tem uma lembrança, involuntários, né? E até desagradáveis, então eles acabam evocando emoções em nós, né? Então, para meditar, basta a gente prestar atenção nesses conteúdos, tá? Agora, se a gente presta atenção, né, principalmente na emoção que subjaz ali, né, que permeia, né, aqueles conteúdos, aqueles pensamentos, lembranças, tudo, então ela é passível de ser transformada. É uma espécie, gente, isso que eu estou propondo a vocês, né, e que ocorre no mindfulness, ocorre uma espécie de incubação. Né? O que é incubação? Incubar vem de encubar. Cubar, a raiz de cubar é cuba. Né? A cuba a gente sabe o que é, né? É um vasilhame, né? E a gente pode colocar alguma coisa ali e aquilo fica tampado. Né? Então, encubar é colocar numa cuba. Né? É você deixar aquilo fechado. Então, quando você começa a meditar e prestar atenção em uma determinada emoção,
você está incubando aquilo, né? Você está fechando, você está ficando com aquilo, intensificando, né? Quanto mais você intensifica a sua atenção sobre aquele conteúdo, mais ele se transforma, né? Então, seja tanto no pensamento quanto nas emoções, tá, gente? Mas sempre lembrando, se você se concentra na emoção, né, o negócio fica mais intenso. E outra coisa interessante também, relacionada à incubação, aquela ideia de chocar, né? A galinha, por exemplo, ela choca os ovos, né? O que é chocar? Né? A galinha fica sobre os ovos e os aquece. Quando nós trazemos uma emoção, prestamos atenção em uma emoção que está ocorrendo na gente, nós fazemos como a galinha faz com os ovos, né? Nós ficamos sobre eles e eles aquecem, né? Aquelas emoções, elas aquecem mais ainda, ficam mais intensas. Com essa intensidade, elas maturam, elas amadurecem, como acontece com o ovo, né? Que tem a clara e a gema lá dentro. Então, com o calor, né? A casca envolve, quer dizer, o ovo está fechado, é como uma cuba, né? O ovo também. Então tem um conteúdo lá dentro, fechado, e a galinha, né, sobre os ovos, né? Então aquele conteúdo fechado e o calor, né, está ocorrendo essa incubação. Então aí nesse processo ocorre a maturação do ovo e mais à frente vai nascer o pintinho. No nosso caso, mindfulness é semelhante, né? Você está incubando uma determinada emoção, prestando atenção, você está fornecendo calor àquela emoção quando você presta atenção, né? Então é como se fosse um ovo. A partir disso, a emoção amadurece, gente. Porque quando nós temos muitas emoções, né, e elas nos tomam, isso é sinal, gente, de que elas estão no nosso inconsciente. Né? Essas emoções estão no nosso inconsciente, estão no nosso lado desconhecido, escuro, né? E elas provavelmente ficaram lá por muito tempo, nós ficaram sem a gente dar atenção, né? Agora, quando elas vêm, essas emoções vêm, elas direto nos vêm à consciência, né? E geralmente a gente procura não dar atenção. Ah, vou fazer outra coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? A gente procura não dar atenção. Então essas emoções acabam ficando de lado. Agora, se você para, né? Peraí, deixa eu pegar essa emoção. Vamos voltar a atenção, vamos senti-la, né? Você está incubando, você está chocando a emoção e ela vai amadurecer. Com isso ela vai amadurecer. Se você deixa a emoção de lado e não presta atenção, ela vai continuar, gente, de um jeito criança, infantil. Por isso que muita gente que relega as suas emoções, que esquece das suas emoções, as deixa de lado, não presta atenção, as pessoas costumam chamá-las de infantis. Né? Por quê? Porque as emoções, quando vêm, assaltam a pessoa, tomam a pessoa e ela age de maneira infantil. Né? Agora, o contrário acontece se você se habitua a trazer essa emoção à sua consciência, se você medita sobre ela. Né? Elas começam a amadurecer, a se transformar. Tá bom? Bem, tem algumas dúvidas aqui que alguns estão colocando, né? Então aqui, o Jean perguntou, meditar mindfulness deve ser quantas vezes por dia? Por quanto tempo cada meditação? Então, boa pergunta, né? Então, estou falando aqui da importância do mindfulness, da meditação. Quantas vezes, né? Por quanto tempo? Nós devemos começar, gente, com um tempo confortável. Né? Se para você é confortável 8 minutos, 5 minutos, comece com isso. 1 minuto, né? Comece com isso. De repente você está agitado. Pare no lugar, permaneça 1 minuto, volte para dentro e pergunte-se o que eu estou sentindo? Que pensamento está passando pela minha cabeça?
né? Procure respirar, né? Respirar mais profundamente, né? Inspire e expire profundamente. E preste atenção naquilo que está ocorrendo em você. Só um minuto. Você vai ver que isso vai ser o suficiente para transformar aquilo que você está passando. Porque você está passando. Tá bom? Mas faça isso de maneira. O importante na meditação é fazer isso de maneira constante, né? Então, todos os dias. Eu, por exemplo, como eu estudo meditação e o mindfulness é muito importante para a terapia, inclusive para o terapeuta, para o psicólogo, né? Então, como eu vejo a importância disso para a minha vida, para a minha profissão, eu estou meditando, gente, faz 3 anos, né? É claro, anteriormente eu já meditava também, né? Mas aí eu recomecei a meditar de maneira bem constante, né? Faz 3 anos. Todos os dias eu procuro meditar umas 2 vezes por dia, tá? E tem meditação, por exemplo, a de hoje eu levei 50 minutos meditando. E é muito bom, gente. Se não fosse bom, né, eu não ficaria ali 50 minutos, né? Então isso tem um efeito na gente. A gente faz porque, né, é importante. Tá bom? Então o tempo é isso aí, Jean. Isso, pode, o Michel, né? Pode fazer também um desafio por 15 dias, 21 dias ou 30 dias. Sim, claro, né? Você pode fazer um desafio desses. Ah, vamos ver se eu consigo por tanto tempo. Você coloca uma meta menor, né? De fazer todos os dias, tal horário, né? Ou horários diferentes, né? E ver se alcança. Então, gente, é uma coisa interessante quando a gente reflete sobre essa meditação, né, de prestar atenção àquele conteúdo que nos perturba, é o que? A analogia com a psicoterapia. Né? Quando você vai num psicólogo, o que ocorre? O psicólogo, você começa a contar dos seus problemas. Ah, acontece isso. Ah, eu estou muito perturbado, as minhas emoções, tal. O psicólogo vai perguntando, né? O terapeuta vai perguntando para você detalhes daquilo. Ah, e por que você sente? O que ocorreu? Quando que foi isso? É, qual a intensidade que você sente? Quais os sintomas? Como fica o seu corpo? Né? Então, todas essas perguntas vão voltando a atenção da pessoa para ela mesma. O próprio fato dela estar falando sobre seus problemas, né, gente, já indica que ela está prestando atenção naquele problema. O mais importante, quando você vai ao psicólogo, não é você estar contando ao psicólogo os seus problemas. O mais importante é você estar se ouvindo naquilo que você diz, né? E assim, é claro, tem outros fatores, né? Quando você conta para uma pessoa de algo íntimo seu, né, você está colocando para fora. Você precisa confiar na pessoa. E num psicólogo, à medida que você vai relatando as coisas para ele, você vai tomando mais confiança. Quanto mais confiança você tem, mais conteúdos íntimos você relata, né? Você propõe ali. E com isso, você vai desafiando a sua vergonha. Né? O que acontece? Sua autoestima vai melhorando. Né? Porque o psicólogo aceita você, né? Do jeito que você é. E você vai relatando aquilo. E à medida que você relata, você está voltando atenção para aqueles problemas, para aquelas emoções, sentimentos, lembranças, imagens, pensamentos, né? Aquilo tudo que você até desconhecia. Muitas vezes você ficava ruminando aquilo, né? Aquilo fica dentro lá, mas não é a mesma coisa, gente. Quando você relata, aquilo vai para fora, né? Então, isso começa a transformar, esse processo começa a transformar a pessoa. Então, percebam bem, quando você relata algo, está desabafando para alguém, ou vai num psicólogo, né, e começa a levar seus problemas,
você está voltando a atenção aos seus problemas. Então, vocês lembram de algo aqui do que eu falei? Justamente da meditação de atenção plena, mindfulness. Então, no mindfulness, você faz diretamente aquilo que você indiretamente faz quando desabafa ou quando está em terapia. Tá? É claro que a psicoterapia, né, gente, quando você vai a um psicólogo, você está tratando coisas mais graves. Tem gente que trata coisa leve também, né? Tudo isso é possível. Agora, tem muita gente que não consegue, por exemplo, executar o mindfulness, executar essa meditação, né, da plena atenção. Então aí realmente recomenda-se vá no psicólogo, né? E até pessoas que conseguem meditar, né? É, se o problema dela, se ela se sente muito incomodada, beleza, né? Ela faz terapia com o psicólogo e aí faz o mindfulness também. Ela está fazendo duas terapias, né? Isso aí em matéria de bem-estar, né, na vida dela, de conforto emocional, né, bem-estar emocional, é ímpar, gente, tá? Eu digo isso, eu sou meio suspeito, né? Porque há muito tempo atrás, eu inclusive fiz psicologia justamente porque eu sofria de depressão e, né, eu passei a fazer terapia, né? Então eu sou muito suspeito por causa disso, né? Eu sei dos benefícios, né, e do quanto vale a pena investir num negócio desse. Bem, tem algumas perguntas aqui. Existe alguma preparação que facilite a extensão inicial, a atenção inicial na meditação? Alguma preparação pode ser a respiração, por exemplo, tá, Lu? Você pode inspirar e expirar, né, profundamente e tentar, ao expirar, você soltar o corpo, tá? Então isso pode facilitar sim. Você faz 3 respirações, 5 respirações, tá? Provavelmente isso vai aliviar um pouco a ansiedade e você vai poder prestar mais atenção no conteúdo, né, para você meditar, tá bom? Mas mesmo, olha só, você falou em facilitar a atenção inicial na meditação. Mesmo que você sinta que é difícil, né, meditar, procure perguntar: por que está sendo difícil? Né? O que tem ali que eu não consigo? Entende? Procure identificar aquilo que está por trás. Né? Procure identificar. Né? O que é isso? Quando você faz essas perguntas, você já está voltando a atenção para aquilo. Então você já está meditando. Né? E na medida, e se você conseguir descobrir o porquê, o que é isso que atrapalha, então aí foque a atenção sobre isso mais ainda. Né? Isso vai ser o gancho para a meditação, para você estender o tempo, tá? Na meditação. Bem, desculpa se você respondeu antes, mas minha internet travou e perdi um pedaço. Ah não, isso aí não, tá? Fique tranquilo, eu estou respondendo agora. E é isso aí, tá? A posição do corpo é importante, como o Michel está falando aí, né? Se você está sentado, você encostar-se no encosto da cadeira, né? Ou posições de yoga sentado, né? Aquelas posições com as pernas cruzadas, tem posição, por exemplo, que estabiliza a coluna, que são uma beleza, né? A coluna ela fica retinha na posição de lótus, por exemplo. Ou deitado. Eu gosto muito da posição deitada para meditar, né? Eu adoro. E eu, assim, às vezes eu tenho problema quando eu estou cansado, tenho problema em cair no sono, em ficar devaneando, né? Mas isso não tem sido muito problema, não. Isso, o Luan está dizendo, existe um app muito legal para iniciar, o nome é Medite-se. Sim, então tem o Medite-se, tem um outro também, que eu esqueci, Lojong, tá? Tem o Lojong e tem o Insight Timer. Insight Timer. O Insight Timer é o maior aplicativo do mundo
para meditação, tá, gente? Ele tem não só mindfulness, né, mas muitos tipos de meditação. Tem até yoga, né? E ele tem uma parte que é paga, que são os cursos, e tem a parte gratuita, que são as meditações. Então, gente, tem meditação em tudo quanto é língua, né? Eu medito até em inglês, porque para treinar a minha audição em inglês, né, que é importante. E tem várias outras meditações, né, na língua inglesa. Então, gente, é muito interessante o Insight Timer, tá? Que eu conheço e eu mesmo já gravei algumas meditações lá. Até este final de semana eu coloquei umas meditações sobre a dor. Então são meditações voltadas para a dor do estresse, a dor da ansiedade, né? Porque os músculos às vezes eles tensionam, né? Então eu coloquei uma meditação lá, vou ver se eu coloco no YouTube também. Falou, Luan. Então, gente, é assim, né? Aqueles só voltando ao assunto, né? Aqueles casos mais graves, né, de transtornos psíquicos, né, de transtornos de emoções, tudo, pessoas que têm depressões graves, né, aí realmente recomenda-se a psicoterapia. Provavelmente a pessoa não vai dar conta de praticar mindfulness, né, a atenção plena. Então, vá na psicoterapia e pratique mindfulness, tá, gente? Então, quem aqui faz terapia, se for fazer mindfulness, vai ser bem melhor, tá? Vai ser mais rápido. Outra coisa também, né, que eu vou propor para vocês aqui é a outra ideia, né? É o caso da extroversão e a introversão. O que é extroversão? Extroversão, gente, todos nós temos algum grau de extroversão ou de introversão, né? Extrovertida é aquela pessoa que coloca o seu valor naquilo que é externo a ela, né? Ela coloca, por exemplo, os pensamentos, sentimentos das outras pessoas, daquilo que está lá fora, dos livros e tudo, né? Tem mais valor que os próprios, né? O extrovertido, ele não. Depois vocês vão ver por que eu estou introduzindo esse assunto aqui em relação à transformação das emoções e ao mindfulness. Então, o extrovertido, gente, ele não se sente muito bem, muito à vontade com ele mesmo, né? Se ele está sozinho, ele procura companhia, né? Ele se sente melhor na companhia das pessoas, né? E ele procura a tendência é ele dar maior valor às pessoas, ao mundo exterior, né? Já o introvertido, a tendência dele é dar mais valor aos conteúdos internos, aquilo que está dentro dele. Então, aos próprios pensamentos, aos próprios sentimentos, aos próprios conteúdos, né, internos. E ele se sente mais à vontade com ele mesmo, e não tanto com as outras pessoas, né? O introvertido, se é um grupo de 4, 5 pessoas, ele até fica bem, beleza. Agora, se é uma multidão, se é uma festa, né, um negócio muito grande assim, aí ele já não fica à vontade, né? Ele prefere se recolher. O extrovertido, ele se abastece de energia indo para o mundo exterior, ficando com as pessoas, conversando, né? Ele fica, nossa, uma beleza, né? Ele descansa, gente, é como se fosse um descanso, estar com as pessoas. Se ele fica sozinho, ele fica incomodado, começa a pensar nas coisas, né? E gasta mais energia. O introvertido é o contrário, né? Se ele fica com muita gente assim, ele está gastando energia, ele fica cansado, né? E aí ele precisa se retirar. Aí ele fica sozinho, né? E ele se reabastece, né? Então, são duas tendências que nós temos, né? E o mindfulness, a atenção plena, ele se vale o que? Da introversão,
né, da introversão, da introspecção, né? Então, o extrovertido, gente, essas duas tendências, se você é muito extrovertido, muito voltado para fora, ou é introvertido, né, muito voltado para dentro, isso aí é um desequilíbrio, tá? Não é muito bom, tá? Todo ser humano ele tende a cair nos extremos, ou num extremo ou num outro, né? Para vocês terem uma ideia, num sonho, eu acho que eu não relatei esse sonho nas lives anteriores, né? Uma amiga minha, ela tinha pesadelo direto, aonde ela acordava com a tampa engasgada. Ela sonhava que ela engolia tampa de panela, né? E aí ela acordava de madrugada engasgada, né? Acordava assim durante a madrugada, não conseguia dormir mais. Então aquilo estava perturbando ela ao extremo. Ela começou a ir em médico, né? Foi em neurologista, psiquiatra, né? E não encontrava, não adiantava, o pesadelo não parava, né? E aí ela finalmente resolveu ir a um psicólogo, alguém sugeriu, né? E ali ela interpretou, conseguiu chegar a um sentido do sonho, né? A dificuldade dela era dizer não para as pessoas, né? Ela não conseguia pegar a tampa e tapar a boca da panela, a boca das pessoas, né? Ela tinha dificuldade. Se alguém chegava na casa dela, no momento em que ela ia ao médico, ela não conseguia dizer não para a pessoa e acabava perdendo a consulta, né? Olha que extroversão extrema, né? Quer dizer, ela dava tanta importância às outras pessoas que ela não conseguia nem fazer as coisas dela, né? Ela poderia muito bem se desculpar, nossa, olha, desculpa, eu tenho um médico agora, tal horário, tá? Mas, né, vamos marcar aqui, né, tal horário, né? Vem aqui, tá bom? Né? Eu não conseguia dizer esse tipo de coisa. Mas os pesadelos forçaram ela a fazer terapia e a prestar atenção a ela, né, no conteúdo dela, né? Os pesadelos forçaram ela a se equilibrar. Então, gente, a meditação, né, ela faz isso, né? E a gente percebe, às vezes o introvertido, ele está meditando e alguma coisa externa chama a atenção dele. Então, a regra, né, a recomendação é o quê? Ele prestar atenção naquilo, né, naquele som, naquele imagem, seja lá, né, naquela luz, de repente alguém acendeu a luz, né? Então preste atenção naquilo, rotule, né, fale, vendo ou ouvindo um latido do cachorro, passa um carro, alguém grita, né, ouvindo e aí volta, né, a meditar. Então a gente vê que o mindfulness, ele predominantemente, ele é mais introvertido, né? Ele é voltado para a introspecção, mas ele também se volta, né, para fora, né, gente? Então ele faz um equilíbrio, né, entre essas duas tendências do ser humano, tá bom? Sim, Jean, nós somos as duas coisas, né? Tanto extrovertido quanto introvertido. Só que a maioria dos seres humanos ou é mais introvertido ou mais extrovertido, né? Todo introvertido tem alguma tendência, tem algum ponto em que ele faz alguma coisa de forma extrovertida e vice-versa, né? Agora tem gente que é o extremo, igual essa pessoa que eu acabei de relatar, né? A amiga minha, que ela era tão extrovertida que aí pesadelos começaram a vir sobre ela. Olha o que você está fazendo, você está engolindo a tampa de panela, né? Você está engolindo, né? Isso está te sufocando, né? Então isso que os sonhos procuravam dizer. Então vamos lá. Outra coisa, gente. Uma coisa na psicologia, né, que é muito interessante, é o psicodrama.
a dramatização, né? A dramatização são recursos muito interessantes que a gente recorre em terapia ou até para a gente alcançar o sentido de um sonho, por exemplo, né? Através da dramatização, quando você dramatiza alguma coisa interna, você também está fazendo mindfulness, porque você está voltando a atenção para aquilo, né? Então, é um exemplo aqui que eu tenho de alguém que me procurou e aí ele perguntou: como que eu posso deixar de ser tímido? Então a gente vai ver como trabalhar a timidez, como transformar as emoções que estão por trás da timidez, principalmente a vergonha, né? Então, que eu tenho muita vergonha com a minha namorada, e não sei o que, eu não consigo dizer nada, eu fico ali parado, né? E aí ele fica paralisado, né? Ficava paralisado. E aí, como lidar com a timidez, né? E aí eu disse para ele, bem, é claro, eu falei do mindfulness. Procure meditar sobre isso. Que emoções que vêm, né? Então, sinta essas emoções. Procure recordar, né, aquele momento em que você fica tímido, né? Concentre-se nessas emoções que te deixam tímido, na vergonha, né? Então isso aí é ótimo de se fazer, gente. Mas aquilo que eu propus a ele foi ainda melhor, que é uma dramatização. Aí eu pedi para ele assim: escuta, vamos fazer o seguinte, você é tímido, né? Por exemplo, ensine a timidez aqui para mim. Como é ser tímido? Né? Aí ele começou a rir, né? Ele começou a rir, assim, não, mas como assim? Então, como quando você fica com a namorada, né? Fique tímido para mim. Como que você fica? Eu fico sem conversar, eu paraliso, né? Eu fico assim meio corpo duro. Pois é, fique desse jeito. Melhor, quando você estiver com a sua namorada, fique assim com ela, né? Paralise seu corpo por querer, você querendo fazer isso, né? Procure ficar assim com o corpo duro, procure sentir vergonha. Aí ele começou a rir. Ele começou a rir, mas é o que eu estou querendo. Então, mas justamente agora eu estou propondo a você fazer isso voluntariamente, por querer. Quer dizer, eu estava fazendo com isso, com a dramatização, eu estava pedindo a ele que voltasse a atenção dele para aquele comportamento, né? Quando você dramatiza, por isso que o laboratório, por exemplo, do teatro, né, ele é famoso por deixar você descontraído, mais à vontade para você atuar. Porque ali você começa a dramatizar, a prestar atenção nas suas emoções, né? Por isso que é transformador. E por isso que é transformador quando você tem uma emoção como a vergonha e você foca a sua atenção sobre ela. Você está chocando, incubando a vergonha, né? E isso transforma qualquer emoção, gente. Então o resultado dele aí, né? Realmente ele ficou impressionado porque quando ele chegou na namorada dele, só do fato dele pensar em ser tímido, ele deixava de ser tímido. Então ele ficou mais espontâneo, ele atuou assim, como ele mesmo, né? Ele deixou, não ficou com vergonha, né? Ele começou a falar, ficou mais à vontade, né? Ficou beleza. Só dele pensar no fato de querer ser tímido, né? Ele já se soltou, né? Aí a Lu perguntou aqui: falar excessivamente pode indicar uma tendência extrovertida? Sim, Lu, realmente. Por quê? Porque o falar é o canal de comunicação preferido do extrovertido, tá bom? E a escrita é o canal de comunicação preferido do introvertido, tá? É interessante, né? Por quê? Porque escrever para o introvertido, né, é melhor porque ali ele pode preparar o que ele quer dizer, o que ele quer falar. O falar
envolve certa espontaneidade, uma certa até impulsividade, né, no falar. É claro, não precisa ser impulsivo, né, para falar espontaneamente, né? Mas quando você está falando, as coisas surgem e você já fala. Você não pensa muito quando você quer falar, você está com uma pessoa, né? Senão, se você começar a pensar muito, você vai ficar calado. A tendência é ficar calado. E é isso que ocorre com o introvertido, né? Então, por isso que o introvertido prefere o canal da escrita, né? O extrovertido dá preferência ao falar, tá bom? Então, é isso mesmo. Bem, então é isso, gente. Eu estou encerrando. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Pode fazer já, tá bom? Que eu tô encerrando e aí essa live aqui a gente continua no próximo sábado, tá bom? Então, só lembrando aí, né? Enquanto o pessoal pensa, né? Quem tiver alguma pergunta para fazer, é um aplicativo ótimo, tá? De meditação, é o Insight Timer. Também tem o Lojong e o Medite-me, que uma outra pessoa aí indicou, tá bom? Então são ótimos mesmo. As meditações, eles contêm meditações guiadas, né? A pessoa vai falando e você vai conduzindo a meditação. É muito interessante. Obrigado, hein, Lu? Valeu. Bem, gente, então vamos encerrar por hoje, tá? Agradeço a audiência de vocês aí. Lembro que todo sábado, tá, às 15 horas, eu conduzo as lives aqui, esclarecendo muitos pontos assim psicológicos, dando sugestões, tá? Já fiz 5 lives aí sobre análise de sonhos, estão no meu IGTV, tá? Fazem parte da série de lives Cultura Psicológica, que eu procuro fazer todo sábado às 15 horas. Então agradeço a audiência, muito obrigado, tá? Valeu, estou aqui por vocês. Obrigado.